Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Essa realidade aí que muitas vezes, quando questionados, aqueles que vivem nessa realidade ficam tão revoltados, né? É tão difícil de desassociar dessa realidade. Algumas pessoas chegam ao ponto de se arremeterem seus sentimentos a ódios, né? Eu, assim, apesar da minha origem extraterrestre, que vocês estão vendo aí na série dos Humanos Cósmicos, né? Eu não tinha referência de outros lugares cósmicos. Para vocês verem que é a mesma coisa você pertencer a um outro mundo, vir pequeno para cá e viver entre os humanos, você se torna humano. A única referência que você tem é humano. Você não tem referência de outros planetas, outras raças. Porque você, na realidade, acaba um bebê alienígena acaba se tornando um bebê humano. Ele acaba se tornando um ser humano. Então, para vocês verem o quão aqui é aprisionador, né? E eu busquei, e muitas vezes eu busquei esse Jesus que a religião ensina, né? Nas minhas experiências astrais, quantas vezes procurei por Jesus. Eu já tive um encontro com Jesus uma vez, mas ele estava me enganando, né? Ele foi... Porque quando você crê no Jesus, que você não o questiona, e se por acaso ele aparecer para você, que não é uma coisa... Porque na realidade é um extraterrestre responsável para criar o holograma de Jesus. Então, se você busca Jesus em amor e graça, ele vai aparecer para você em amor e em graça. E eu sempre busquei Jesus. Eu tive encontro com Jesus. Jesus, ele foi muito carinhoso comigo, uma voz muito mansa, muito confortadora. Eu pude conversar com ele e como um fiel, como uma pessoa totalmente alinhada à crença de Jesus. Jesus, ele se mostrava para mim de uma forma muito carinhosa, muito caridosa. Mas foi assim, enquanto eu estava na religião, né, crendo e acreditando na história de Jesus, enganado, né, sem ponto de referência, de questionamento, não tinham chegado os extraterrestres na minha vida ainda. Eu não tinha contato com os extraterrestres. Eu me lembro que uma vez eu assisti num vídeo de um americano. Eu fiquei muito revoltado com esse cara, né? Esse cara chama ainda John Lear, né? E o John Lear, ele tinha dado uma entrevista. Eu estava começando a pedir solicitação dos Colupes, até foi um dos períodos que eu tive, de uma certa forma, problemas com os Colupes. Gerou-se uma grande rejeição com eles, porque os Colupes têm o que chamam forma Grey, né? São pequenos, cabeçudos, olhos grandes, muito aprofundados, e os próprios Colupes mandou eu procurar algumas coisas, me inteirar a respeito do que seria os alienígenas, o que falavam-se no mundo, né? Até então eles me solicitavam buscar fora, porque eu até entendo que no Brasil não tem nada aqui que se aproveita. O brasileiro é muito desprestigiado de conhecimento mesmo, viu? Chamado a despertar veio para sacudir mesmo o Brasil. E eu me lembro que numa das pesquisas que eu olhei, eu encontrei o John Lear e tinha uma entrevista americana, toda em inglês. Eu por falar inglês fluente, eu assisti e eu fiquei muito indignado com ele, porque no começo, bem no começo dos meus contatos, eu acreditava em Jesus. Eu tinha Jesus como um ser cósmico, pleno, supremo, né? Isso foi no meu primeiro ano de contato com os Colupes. Então eu residi em mim a esperança e a crença de um ser maravilhoso, supremo, né? Que regia tudo isso daqui. E eu vi uma entrevista desse John Lear em inglês, onde ele relatava que Jesus não passava de uma criação
né, de uma criação alienígena proveniente dos Greys, e que Jesus, o Criador, a criação de Jesus teria se feito, se eu não me engano, por Greys que residem na Lua. Eu não lembro muito ao certo, fazem que muitos anos isso, muitos anos mesmo. Se eu não me engano, eu acho que foi no meu primeiro ano de contato com os Scooby-Doo. Creio que sim, posso estar enganado, mas eu tenho comigo que sim, foi bem no primeiro ano. E quando se falou sobre os Greys terem criado Jesus, eu fiquei muito indignado e eu repreendi, como se eu estivesse repreendendo demônios, os Scooby-Doo, porque eu não queria eles perto de mim. Porque na minha cabeça eles eram seres malignos que estavam me afastando de Jesus Cristo, que até então eu já tinha tido um contato com Jesus, né? Ele tinha aparecido para mim, conversado comigo, eu já passei por algumas situações que ele se mostrava. Então eu era extremamente fiel a Jesus, né? Jesus Cristo. E foram se passando-se o tempo, foi muito difícil. Os Scooby sabiam o que estavam fazendo. Era um papel de desconstrução, uma desconstrução que vem praticamente na dor. E eu me lembro que foi muito difícil. Eu cheguei a desabafar com a Fabiana, onde eu relatava para ela que eu achava um absurdo isso. Como que associavam Jesus Cristo, um ser tão maravilhoso, um ser tão bondoso, que havia ensinado tantos ensinamentos maravilhosos, a uma simulação alienígena de seres tão frios e sem sentimentos, seres totalmente sem qualquer tipo de expressão de sentimento por qualquer pessoa ou qualquer ser. E eu me lembro que eu fiquei muito revoltado, vindo a repudiar muitas vezes os alienígenas, que são os Scooby-Doo, que têm formas de alienígenas Greys, né? Greys é um rótulo generalizando uma aparência, né? Na qual existem várias raças diferentes. Foram se passando-se os anos e uma das pessoas que me ajudou a desconstruir isso, né? Me deu forças, foi a Fabiana. Porque nessa época eu fiquei muito indignado, muito revoltado. Uma vez, eu guardei isso comigo por um bom tempo. Eu achava tão desaforo, tão assim, falta de respeito, que eu não tinha coragem de comentar com a Fabiana. Que eu achava que eu estava blasfemando contra um ser sagrado, sempre acreditando em seres de outros mundos, mas falar de Jesus daquela forma, né, de santificá-lo, como eu havia já o santificado no meu ser, no meu pensamento, na minha consciência, era para mim um grande baque, um grande problema mental, psicológico, sentimental dentro de mim. E uma vez conversando com a Fabiana, do nada, isso eu estava guardando para mim já há um certo tempo, porque eu tinha até receio, medo de desrespeitá-lo, e Fabiana veio comentar comigo, né, que não acreditava em Jesus. Fabiana, sempre considerada a ovelha negra da família, era aquela que nunca ia à igreja, nunca lia nada, não queria nada com religião, enquanto a mãe, a irmã, eles buscavam. Fabiana nunca queria saber de religião nenhuma, né, Fabiana? É verdade. Fabiana era aquela que a igreja toda falava mal dela, porque a mãe, o pai, o irmão e a irmã e a tia eram batizados, e ela também se batizou por último, mas era aquela que forçadamente, mas nunca ia, nunca fez mover um dedo para de forma nenhuma servir a religião. Fabiana era desdém total da religião. Sim. E muitas vezes sendo muito mal falada dentro da religião, como um exemplo que as moças não deveriam ser igual. E um dia conversando com Fabiana, você lembra quando você veio falar para mim que e você me chocou? Os Greys falaram para mim, os Scooby, eu já fiquei revoltado com eles. E aí vem você e completa de empurrar a faca no meu peito, né? Os Scooby enfiaram a faca, ela foi até a metade. E eu fiquei com aquela dor da faca empunhada, né? Para não desfazer da minha verdade, que eu tanto queria acreditar. E
Depois de um certo tempo, um bom tempo depois, eu nem comentei com ela nada. Ela comentou, assim, a gente conversando sobre coisas da vida, religião, seres. Ela soltou para mim que não acreditava em Jesus. Aí a faca terminou de entrar e dilacerou meu coração. Eu fiquei revoltado, eu a repreendi, né? Eu a repreendi quase da mesma forma que eu repreendi os corruptos, dizendo a ela que isso era blasfêmia, isso era errado. Jesus era um ser santo, era um ser muito maravilhoso, né? Esses seres alienígenas eram frios, totalmente sem sentimento, sem amor, e que Jesus era bondade e misericórdia para com as pessoas. E aí a Fabiana conversou comigo, né? Você lembra o que você falou para mim? Faz muito tempo, né? Sim, há muitos anos. Eu lembro, né? Eu me lembro que você ficou chateado, bem aborrecido, né? Foi. Bastante. E aí eu me lembro que eu te contei que eu tinha tido já uma experiência, né, ruim em relação a Jesus, né? Sim. Que você teve essa experiência e guardou para você. Sim, você nem comentou comigo, né? Ela começou, como eu havia dito para você, lá bem atrás, uma vez eu conversando com o meu pai. Seu pai ele é muito bêbado, religioso, mas o seu pai estava mamado na cara. Porque o meu sogro, vocês não sabem, meu sogro era um alcoólatra também. E o meu sogro... Tanto que isso trouxe problema para a vida dele, né? Meu sogro, o negócio dele era só beber cachaça, pinga mesmo. Sim. E sábado e domingo meu sogro tava sempre bêbado, tonto. Ele bebia todo dia, né? Chegava do serviço, ele chegava do serviço, tomava cachaça, quebrava o pau com sua mãe, chamava ela de vagabundo quanto é nome, arrumava 10 mil machos pra ela, ia dormir e no outro dia não lembrava de nada, né? E no final de semana meu sogro encarcava na cachaça. Já começava na sexta à noite, bebia sábado do dia inteiro, domingo o dia inteiro, aí do segunda cedo ia trabalhar passando mal, né? E numa dessas, e o meu sogro é aqueles bêbados moralista, né? É aqueles bêbados que gostam de contar a história da vida e depois ainda pagar de moralidade. E a Fabiana me contou uma vez que ele estava muito bêbado. Sim, ele estava muito bêbado. E te chamou para uma DR, discussão de relação pai e filha. Conversando, ele falando, né? E o olho dele mudava de cor, você fala, né? Não, hoje nem tanto, porque hoje ele deu uma parada, ele ainda bebe. Não, hoje meu sogro não bebe quase nada. Quase nada, ele passa mal, né? Não, hoje ele tá velho. Mas antes, o olho dele mudava literalmente, tanto que meus irmãos sempre percebeu isso. Porque o meu sogro tem um olho verde. E quando ele bebia, alterava a cor. Alterava, ficava azul, tinha vezes que ficava marrom. Então, o olho dele é uma coisa enigmática, né? E aí a gente conversando, ele falou pra mim, a gente tava num assunto sobre tragédias, a gente conversando, ele tava alterado, né? E aí ele falou pra mim assim, Jesus não existe. Ele olhou dentro do seu olho? Dentro do meu olho. Bêbado, mamado. Esse Jesus não existe. Se ele existisse, você acha que ia ter tanta tragédia como tem, crianças que são pegas e mortas e tudo. E aí ele começou a entrar num assunto... E ele vibrou o olhar. Sim. Você viu que não era ele, né? Era algum ser, era o eu maior dele dando uma real pra você. Porque já quando bebe... esse enigma dentro de mim, porque quando bebe, o fígado é um órgão paranormal que abre a passagem pro eu maior se manifestar. Sim. E você tinha esse enigma... um receio com religião, que eu sempre contei pra você, desde criança. Eu nunca confiei nem em santo. Como eu já falei pra você, eu nunca gostei de orar, de rezar, eu nunca confiei em ajoelhar e acreditar, Deus vai me proteger aqui. Eu nunca tive essa confiança, eu sempre tive receio, muito receio. Me incomodava o fato de eu ajoelhar e ter que rezar, ou orar, ou fechar meu olho e fazer um pedido, uma oração. Isso me incomodava muito. Eu já Tanto que uma vez eu fui fazer uma oração familiar lá na casa da minha mãe, a minha oração foi tão mequetrefe. Foi bem má vontade. Tava com visitas, né? Pessoal da igreja, todo mundo, aquele tanto de gente. E aí a minha irmã, para me afrontar, porque ela gostava muito de me afrontar, sabia que eu não gostava de orar e nem de fazer, ela pediu para que eu fizesse, né? E aí quando eu fiz com muita má vontade mesmo, foi bem rápido, 2 segundos, né? Eu fui lá, agradeci, pedi pra acabou, né? E aí quando terminou, ela quis
ela quis me repreender pela forma que eu fiz a oração. Pelo desdém pela que eu tinha má vontade que você fez e aí a oração. nós começamos a brigar e foi uma Quebrou coisa muito linda, né? Então, meu pai falou isso, né? Só que assim... Então você sempre teve um pé atrás com religião, desde criança? Sempre tive. Desde criança, toda a vida. Aí num belo dia seu pai mamado... falou isso. Isso é uma coisa que ele não queria falar, né? Em sã consciência. Tanto que depois porque o seu pai ele é um fanático religioso. Seu pai, católico, meu sogro tem um quadro do Papa em casa, tem Nossa Senhora da Aparecida, tem Nossa Senhora daquilo. Meu sogro toda a vida acorda às 6 horas da manhã, 5 horas, para assistir às missas. Meu sogro assim, ele assiste a missa no canal da Católica, porque eles têm parabólica, né? Então eles moram na roça, então tem parabólica. Quem mora na roça geralmente tem as antenas parabólicas, né? Então ele assistia missa num, missa no outro. Ele começava mais ou menos a jornada lá para as 5 horas da manhã. E aí até umas 9h30, 10 horas assistindo missa, mudando de canal, né? E aí você falar mal de Nossa Senhora, tanto que o papel de parede do celular dele é a Nossa Senhora, e quando não é a Nossa Senhora é o Papa. E ele bêbado abriu o jogo para você. E aí ele foi falando, né? Aquele questionamento, né? Tudo do que é o planeta, né? E aí aquilo, eu não discuti com ele de forma nenhuma, eu fiquei só ouvindo E mesmo. bêbado. E aí mudou-se o assunto, a gente começou a conversar de outras coisas, até eu fui embora. E aquilo ficou plantado dentro de mim. Ficou dentro de mim. Eu pensei... A conversa que ele falou, e olhando nos seus olhos, falando dessas coisas. E aí eu comecei a pensar realmente, né? Você já não era chegada. Já não era, já não tinha essa crença aí toda. Que não teria chance. E me aí, enganando, indo pra igreja comigo, fingindo que era... Eu sempre fui, infelizmente, eu sempre fui aquela pessoa de não me impor, né? Certo. Eu sou uma pessoa que eu agrado a todo mundo. Sim. Então, na época que eu batizei, foi para agradar a família. Sim. Tanto que eu fui a última a batizar. Sim. Aí eu batizei à base de muita chantagem, sua né? Mãe. Minha mãe, porque eu tinha que batizar os missionários no inferno lá em cima, porque quem é da religião mormon sabe, quem já foi, que eles viram o inferno mesmo, enquanto a pessoa não batiza ali, não sossega, né? O facho. Então, virar aquele negócio, eu batizei. Quando eu te conheci, aí até então eu só na casa da minha família, eu não ia na igreja, eu ia quando era muito chantagem, senão eu não ia. E quando eu ia, eu era hostilizada dentro da igreja. Engraçado que eu sempre me sentia hostilizada pelas outras pessoas, né? Sim. Lá elas eram, eu já te contei, falava várias mal coisas. De você. Muito hostilizada. E aí, quando eu conheci você, eu passei aí por sua causa. Porque você sempre foi religiosa, tinha uma crença enorme em cima desse Jesus. Minha vida era Jesus. Era Jesus. Tá? Eu nunca, nem quando eu era criança, eu nunca gostei de santo da Igreja Católica. Sempre repudiei todos os santos. Sempre repudiei o espiritismo, mas a minha vida toda era Jesus. Eu respirava Jesus, eu vivia Jesus, na minha boca Jesus era falado umas 30 vezes por dia, não era? Era desse jeito. E aí você com essa eu sempre respeitei, assim como você fez um outro vídeo. Como eu disse, o respeito, a base de tudo é o respeito, né? Sim. Então eu sempre respeitei muito essa forma sua de ser, de acreditar na sua crença, né? Que as suas orações eram até uma oração tão forte que a minha oração na igreja era considerada uma bomba atômica. Isso que a minha irmã um dia falou pra mim, falou, nossa, eu nem gosto que o Marcelo ora, porque quando ele ora parece que porque ela sente a presença, a minha oração, né? Eu chamava eles mesmo. Então aí veio toda essa situação, né? Eu com você e tudo, e respeitando o que você acredita, porém meu pai implantou isso sem querer, ele implantou isso dentro de mim. E ali eu fui me questionando. Você foi guardando pra você. E aí eu comecei acontecendo tantas coisas. Tanto que eu me lembro do dia que você falou pra mim, Marcelo, e se Jesus nunca existia? Eu falei, como assim? Você ficou louca?
E aí você falou, olha, eu não acredito nesse Jesus. Para mim, Jesus Cristo nunca existiu. Isso é uma invenção. Nossa, eu fiquei muito decepcionado com a Fabiana. Fiquei muito nervoso. Eu a repreendia constantemente. Eu fiquei realmente... Matou na época 50% do meu amor. Porque eu amava Jesus. Amarás a Jesus, a Deus, sobre todas as coisas. Então eu tinha que... Eu acreditava que meu amor por Jesus e Deus, Jesus, era acima de todas as coisas, acima de pai, mãe e filhos, né? Então, quando Fabiana fez essa declaração, na realidade, ela matou 50% do meu amor na época, porque eu temia mais a Deus e amava mais a Deus do que ela. E eu a repreendi, você lembra? Lembro. Nossa, você ficou bravo, né? É a dor, né? Como eu disse para as pessoas em algumas mensagens que eu mando. É Sim. A dor, né? É desconstruir. E conta a sua mega experiência astral que você viu Jesus. Sim. E aí, numa dessa situação que eu tava me questionando e tudo, né? Que isso ficou implantado dentro de mim. Um dia eu simplesmente me vi num lugar que era tipo um campo, né? Certo. Era um campo e aí tinha muitas crianças, né? Lá tinha várias crianças, não eram muitas, devia ter umas 30 crianças assim. E aí tinha um homem igualzinho ao falado aqui, o Jesus, que todo mundo acredita em todas as religiões, sim, né? Uhum. A aparência dele era aquela, com aquelas vestes brancas, longa, aquela barba, aquele cabelo, um cor de mel lindo, né? Sim. Muito bonito. E aí quando eu fui chegando perto dele, né, tava aquelas crianças em volta dele. Estavam crianças em volta de crianças. Crianças, né? Em volta dele, né, ali, aquele tanto de criança, e ele parado, ele ficou parado. E como é que era a fisionomia, a característica física dele? Sim, ele era um homem alto, né, bem alto, tava bem mais alto do que eu fui chegando perto dele, né, bem forte, assim, de estrutura grande. Só que uma coisa nele que me incomodou desde a hora que eu vi, a expressão de maldade dele. Mesmo? De ruim. Era algo assim, ele tava parado, então quando eu avistei ele tava me olhando. Eu fui ao encontro dele e ali é patético, né, a gente Sim. como ser humano aqui, né, eu já pensei ali, nossa, é Jesus, né, porque é o conhecido, né, todo mundo fala, todo mundo... E ali eu fui chegando perto e falei, nossa, Jesus, é você, né? E ele, ali naquele momento, ele não olhou mais no meu rosto e ele praticamente fez uma expressão de tão maldade, de tão ruim, que ali eu fiquei assim, paralisada. E aí eu fiquei na frente dele, aquele tanto de criança em volta, e a gente começou a subir. Sabe elevador transparente? É como se fosse um elevador de luz, alguma coisa... Você fala transparente, mas é como se fosse alguma coisa alienígena. Sim, mas até então eu não vi isso, né? Até então eu tava impressionada Parecia com ele, um elevador, né? Com aqueles panorâmicos de vidro, topo de vidro. Pra mim, dava pra você ver tudo ao redor. Que você via tudo. Como se tivesse um espaço de luz, de energia de vidro, como se estivesse descendo um tubo de vidro e sugando pra cima. Por isso que ele não saiu do lugar, ele ficou parado num lugar. E aí quando eu cheguei até ele, eu comecei a subir com ele, só que transparente, bem transparente. O chão era transparente. Tudo é como se estivessem flutuando, todo mundo. Tanto que eu via as plantas indo diminuindo, as árvores, que a gente tava num campo. Vocês e a gente tava subindo, né? Então é como se estivesse todo mundo flutuando. Um chão de vidro transparente. Sim. E aí, nesse momento que a gente tava subindo, eu peguei na roupa dele, né? Sim. E eu pedindo pra ele olhar pra mim, né? Que eu queria que ele olhasse pra mim. Eu falava, nossa, olha pra mim. E ele com uma expressão de maldade, de ruindade. Ele olhando pra fora, com a cabeça bem prepotente. Bem prepotente, o nariz levantado assim. Mas ele não me olhava de forma nenhuma. E eu comecei a chorar, né? Porque eu
eu pensei assim, nossa, Jesus está aqui na minha frente. Eu não acreditava, né? Aquele aqui na minha frente, né? Porém, quando ele começou, porque demorou um pouquinho pra gente subir, né? Foi lento. Foi lento. E nesse trajeto eu comecei a perceber. Vocês estavam subindo aos céus. Subindo aos céus. Subindo aos céus. E eu percebendo a expressão dele de hostilidade, é como se eu não tivesse ali com ele. Certo. Ele não me enxergava ali, né? Sim. E eu pegando na roupa dele, e aí eu parei e fiquei prestando atenção nele. Aí acabou. Ali eu comecei a prestar atenção, eu já nem vi mais em volta dali na hora que a gente tava subindo mais. Eu comecei a prestar atenção na expressão dele. E aí quando eu olhei, que a gente parou, né? Ele tava subindo, a gente parou. Quando eu olhei, nós estávamos dentro de uma plataforma metálica. Tudo plataforma metálico. Metálica. Isso, parecia na época eu não sabia, assim... Um galpão gigante? Um galpão com um teto metálico, as paredes metálicas e o chão todo metálico. Uhum. Tanto que eu olhei assim, o meu pé tudo era cor metálica, cor de ferro, né? Que é a cor metal. Metal. Alumínio, tipo alumínio, né? Tipo alumínio. Sim. E aí, cadê Jesus? Tinha desaparecido. Sumiu Jesus, Sabe sumiu que criança, sumiu tudo. Sabe como eu descobri? Os Colupes tiveram muito trabalho comigo, porque aquele negócio, conhecer, é bem claro, né, que a religião usa: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Realmente, essa é uma frase que não se aplica à religião, aplica a tudo. E foi quando eu, com contato com os Colupes, eles foram me mostrando, trabalhando, e num belo dia eu fui à Lua. Eu consegui ir à Lua muitas vezes, eu posso ir lá. E eu vi que é uma raça, porque a Lua é uma nave extraterrestre. E ela é controlada lá, os operadores dela são reptilianos e alguns insetoides e muitos greys hostis, greys mesmos. E aí os Colupes me mostraram, né, na minha ignorância, que aqueles lá não tinha nada a ver com eles, que aqueles lá eram uma outra raça, porém as aparências poderiam remeter, né, mas existiam aspectos e detalhes bem diferentes uns dos outros, e que aqueles lá eram seres extraterrestres, conhecidos também por Greys, porque a humanidade, como ela não conhece o nome exato de cada raça, elas generalizam pela aparência universal, que são geralmente pequenos ou médiums, cabeça grande, olhos grandes, aquele aspecto, até mesmo tem alguns altos. Então, assim, ela chama tudo de Grey. Então eles me mostraram que aqueles Greys não eram eles Greys. Eram diferentes, eram raças diferentes. E que aqueles eram compactuados com o quê? Compactuados com o dragão vermelho, o Elohim, refugiado de Órion. Elohim, que é conhecido aqui por Deus, todo soberano, o Elohim, né? E que o Elohim criou, os Greys criaram um personagem fictício, Jesus, né? Porque havia se vindo o Cristo cósmico, que não tem nada a ver de amor e paixão. E tem um vídeo no chamado Despertar, no Marcelo Marins Consciência Cósmica, do Cristo cósmico. Então eles aproveitaram os Greys muito inteligentes e espertos, a vinda desse ser para fazer um trabalho na Terra original, e também interagiu aqui um pouco nessa conexão holográfica. O que aconteceu? Eles se retirando, porque não é nada do que conta, os Greys continuaram uma história fictícia. Eles aproveitaram o barco, o trem andando, e entraram com a parte deles, porque o ser não veio aqui para ninguém. Esse Cristo cósmico nem é humano, é um ser energético, é um ser proveniente do sexto universo. Então ele veio fazer um trabalho específico e se retirou. Ele não veio para interagir com os humanos, ele veio interagir com as formas energéticas do planeta, da Terra original, todo esse sistema, e foi-se embora. Algo totalmente particular deles, que essa humanidade aqui não tem... Como ela não é uma humanidade, digamos, original, né? Ela é uma raça que não tem originalidade nenhuma. Eles nem interagem, eles nem dão bola. E os Greys, muito espertos, deram sequência. Aí trouxeram dentro da prisão mental,
fazerem o quê? Prendendo os humanos num Jesus muito caridoso, muito amoroso. E aí foi o grande circo armado de aprisionamento mental. E você sabe, né, Fabiana, que os humanos não têm discernimento para ver hologramas extraterrestres em shapeshift, em mudanças de forma. Então, o Jesus conhecido e realmente, como uma vez eu vi lá que o John Lear tinha falado, eu tinha ficado grilado e você falou, né, assim, eu vi que eles me mostraram os Colups, que é uma raça Grey que controla, e até hoje eles controlam energeticamente tudo relacionado ao tal do Jesus. E que realmente, Fabiana, assim como o John Lear, depois vocês estavam certos. Nunca existiu Jesus Cristo. Isso é uma criação alienígena dos Greys, hostis, que fazem a humanidade adorar esse ser fictício. E os Greys colocaram esse ser fictício como filho do dragão vermelho, o Elohim, que se passa por Deus. Então eles pegaram o Elohim colocando como pai e Jesus como filho. E formaram uma coisa sensacional, que aprisiona tantos até hoje, né? Sim. E pra você ver, né? E aí essa experiência minha, ela me trouxe mais ainda uma certeza, porque eles me mostraram, né? Eu tava no questionamento, né? Porque você fica naquele questionamento, não existe mesmo, né? E aí eles me questionaram. E aí, os seres poderiam ter feito, porque eu tava ali chorando, eu tava pegando as roupas dele, poderia ter feito um Jesus maravilhoso ali, me abraçado, me beijado, falado pra mim, olha minha filha, você tem que acreditar. Você astralmente pegou carona, né? No transporte levando a lua, você foi à lua. Sim. Você lembra daquele galpão na lua onde muitos deus maiores estão envenenados e doentes? Até você comentou numa experiência que você já esteve envenenada, o seu eu maior. Lembra? Sim. Também são compartimentos dentro dessa nave, onde existem muitos deus maiores que estão aprisionados ali, eles são trabalhados, eles são envenenados. Então, assim, eu já fiz um vídeo sobre a Lua, a plataforma, uma mega de uma plataforma, como se fosse um grande galpão na Lua, onde se percebia isso. Mais interessante. Bem interessante, né? E aí, quando a gente passa essa desconstrução, que ela acaba e você se constrói novamente, né? É como até a gente conversando esses dias, né? Sobre as pessoas, né? Da desconstrução delas. Aí realmente não tem volta mais, né? Não, acabou. Você se constrói e essa construção ela permanece, né? E é o que é a verdade das pessoas. Esse Jesus é forte. Você falar, né? A gente já passou por isso, você passou, é forte falar, olha, ele não existe, porque é o centro, né, de apoio, é o pilar de apoio das pessoas, né? Elas têm que se apoiar em alguém, confiar em alguém, pedir, achar que esse alguém vai acudir ela, então você vai lá e desfaz daquilo, né? Faz desmoronar. E pra mim não foi muito difícil, porque como já estava dentro de mim mesmo, né? Aquele ser que estava no meu pai já tinha me dado uma real. Dali pra frente eu comecei a pegar, né, as situações, porque ele já sabia que eu estava nessa... Tudo já vem caminhando, né? Tudo já é caminhado. Como eu já não tinha essa crença tão forte, e eu não tinha esse apego e tudo, eles já começaram a mostrar ali para você se encaixar, né? Vai pegando uma coisa aqui, outra ali, tanto que depois eu fui comentar com meu pai, fui cair na besteira, né, de falar para ele a minha verdadeira forma de pensar hoje, né? Nossa, ele achou... Ele estava te repreendendo, mas se arrepender dos seus pecados. Ele já que blasfêmia. Achando ruim. Por quê? Porque o que eu penso hoje é completamente diferente do que muitas pessoas pensam, né? Eu respeito o pensamento do meu pai, da minha mãe, da família, respeito, e eu quero também que eles me respeitem. Então, ali eu já encerrei o assunto, beleza? Não precisa da gente entrar em conflito, né? Porque eles pensam numa coisa... Cada um macaco no seu galho, né? Então,
acabou. Mas foi uma experiência bem forte pra mim. Eu já fiquei com ela assim, foi pronto. Então quando você já selei dentro de mim, bom, não existe pronto, acabou, põe um ponto final nisso. Pronto. Foi assim. Bom, pessoal, o dia em que eu e Fabiana, ambos em experiências diferentes, estivemos face a face com Jesus Cristo. Amém. Um abraço para todos vocês, muita paz e muita luz e gratidão, beijo, pessoal. Tchau. Vem cá. Você tá nervosa? Vem cá. O pai quer falar com você. Vem cá, senta ali. O que foi com você que essas 4 horas da madrugada você chamou nós lá no quarto, querendo deitar comigo e sua mãe na cama? Eu ouvi assovio aqui dentro de casa. Seu assovio? Mas... Porque eu e sua mãe... Eu ouvi uma vez, aí foi... Só que não foi forte, foi fraquinho. Porque foi o seguinte... Eu e sua mãe, a gente tinha gravado ontem na madrugada e a gente já tinha até te convidado para participar sobre o vídeo sobre famílias. Foi. Até que você, não, eu gravo, eu quero expressar minha opinião e tudo, não foi? E aí, só que ficou tarde e o assunto acabou que não deu para você encaixar você na história, né? Na narrativa, e você foi deitar. Só que vocês nunca dormem, vocês ficam acordados a noite inteira no celular e em tablet. Você estava no tablet? Tá. Aí, beleza. Aí eu fui dormir, eu peguei no sono, eu creio que era 3 horas da madrugada ou 3:30 da manhã. Quando dá 4 horas da manhã, a Marcele chama assustada na porta do quarto, pedindo para dormir com nós na cama. Se podia deitar lá com a gente. Não foi? Aí sua mãe já estava dormindo também? Tá, certeza estava dormindo. E pai, mãe, sempre não quer pai, é mãe, né? Mãe, eu posso dormir com vocês na cama? Aí eu falei, pode. E o que foi? Você escutou subiar aqui dentro de madrugada? Foi, eu ouvi uma vez, só que tava, tipo, sabe quando você chama alguém que você faz aquele assovio? Tipo assim, só que bem mais fino. Assim, ó. Tipo assim. Aí eu E veio da onde? Da sala? eu tava ali no quarto da minha cama, a impressão que deu é que tava por aqui, assim, ó, na sala. Na entrada, praticamente na entrada do corredor pros quartos. Foi, aí eu... Foi nítido? Muito nítido. Aí eu ouvi uma vez... Aí você fingiu que não ouviu. Aí eu peguei... Aí você pensou, não deve ser nada. Eu pensei, deixa pra lá, né? Só que aí depois eu ouvi muito forte. Foi, assim, bem nítido, pra chamar atenção mesmo. Bem alto mesmo? Foi, aí eu fiquei olhando. Desse jeito aí. Aí eu fiquei... Seu irmão dormindo, eu dormindo e o Mike dormindo. Foi, aí eu pensei... E foi bem alto? Foi, muito alto. E aí o que você fez? Aí eu pensei, nossa, se eu ficar ignorando é perigoso aparecer, né? Porque, sei lá, fez uma vez, aí eu ignorei, aí fez 2 vezes, né? Eu nem quero ver o que vai acontecer na próxima. Aí foi onde eu peguei e fiquei uns segundos lá tomando coragem pra descer e Você chamar ficou com vocês. medo? Aí eu fiquei de noite, parecia que tava pertinho aqui, assim, ó. Na entrada dos quartos. Por que você não gritou, pai? Eu ia levantar. Não, Você foi até mais corajosa, que você desceu do beliche e foi lá pra porta do quarto. Você podia ter dado de cara com o ser aí na porta. Ai, credo. Né? Aí Mas, eu nem pensei A nisso. coragem, o medo foi maior, né, minha filha? Maior do que tudo. Foi, né? eu só queria deitar lá com vocês e pronto. Eu não queria gritar porque eu não queria acordar o Mike. não pensou eu, você, sua mãe e o Mike na cama? Eu ia ter que me dormir na sala. Pois eu não queria acordar, por isso que eu não gritei. Mas aí eu fiquei, porque tipo, eu fiquei olhando ali, aí eu não vi o reflexo, porque dá pra ver o reflexo daqui, né? Sim, aham. Aí eu fiquei olhando, aí eu não vi que tinha nada, eu peguei e desci, eu vim aqui chamar. Ah, tá. Aí eu fiquei com medo, tipo, aparecer alguma coisa. Então tá bom. Agora você tá bem? Tô ótima. Tá forte? Recuperou-se? Recuperei. Então tá bom.